crianças, tudo bem? Está começando mais uma célula. E hoje nós vamos aprender que Deus ele virou gente. Mas como assim, tia Joyce? Isso mesmo, a tia vai ensinar hoje que Deus ele virou gente. Primeiro, eu vou começar contando uma história. Essa história tem dois personagens. O primeiro, ele se chama Joãozinho. E o segundo é um passarinho. Então, o João, ele gostava muito de comer pão. E aí, todo final de tarde, o João ele comprava pão para comer. E aí ele ia lá, comia o pãozinho dele e sempre sobrava uns restinhos de pão, sabe? Aí, o passarinho todo dia ia lá comer os restinhos de pão que sobrava, que caía no chão, porque né, a gente sempre faz bagunça com o pão, não é verdade? Então, o passarinho ia lá comer os restinhos de pão que o Joãozinho deixava cair. E aí, uma vez o Joãozinho percebeu que todos os dias o passarinho ia lá. E aí, Joãozinho falou assim, acho que eu quero ser amigo desse passarinho. Então, amanhã quando ele vir aqui, eu vou me aproximar dele. E aí, o que aconteceu? O Joãozinho foi lá, comprou o pão todo empolgado, comeu o pão e deixou de propósito as migalhazinhas dos pães assim. E aí, um passarinho chegou. E o Joãozinho assim, ó, de longe, só olhando o passarinho. E aí, quando o Joãozinho pensou em chegar perto do passarinho, o passarinho fugiu. E aí o Joãozinho pensou assim, amanhã eu tento novamente. E novamente o Joãozinho tentou. E todas as vezes que o Joãozinho tentava se aproximar do passarinho, o passarinho voava e ia embora. Aí, sabe o que o Joãozinho pensou? O Joãozinho pensou assim, qual será a forma de eu chegar pertinho do passarinho sem ele fugir? O que vocês acham que o Joãozinho fez? O Joãozinho, ele virou um passarinho. E assim, ele conseguiu chegar perto do passarinho. Ele virou um passarinho e se chegou perto do passarinho. Ah, tia Joyce, mas não tem como a gente virar um passarinho. Isso é real. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe quem que virou gente pra se relacionar com a gente? Gente, pra se relacionar com a gente? Jesus! Deus, ele virou gente através de Jesus para poder falar com a gente. Por quê? Porque nós estávamos longe da presença de Deus. Lembra que a tia Joyce falou que o pecado, ele nos separa de Deus, não é verdade? Então, o pecado, ele nos separa de Deus. E foi isso que aconteceu. Só que aí, Deus, ele nos ama muito. E o que ele fez? Ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar, para poder nos conectar novamente com Jesus, com ele. Então, Jesus, ele não podia se conectar com a gente da forma como ele era, porque a Bíblia fala que Jesus, ele era lindo, ele era um Deus todo-poderoso, ele estava sentado junto com Deus, cheio de glória, cheio de poder. E aí não tinha como eles se conectarem novamente com a gente. Então, Deus pensou assim, como que eu posso me conectar com as pessoas? Virando uma pessoa. Joãozinho, ele se transformou num passarinho para poder conversar com o passarinho. E Deus, ele fez o mesmo. Deus, ele virou gente para poder se conectar com a gente. Então, Jesus, ele veio em forma de gente, em forma de humano. Ele foi criança, ele foi na escola. O que mais que Jesus fez? Jesus, ele brincava com os amiguinhos dele. Jesus, ele estudava, ele ajudava a mãe dele na casa dele. Jesus, ele fazia tudo que hoje a gente faz. Ou o que a gente já fez. Jesus, ele já fez. Por quê? Porque Jesus era a gente. Era igual eu e você. Assim, ó, Jesus tinha pele, Jesus tinha a unha, Jesus tinha a boca, Jesus tinha ouvido, nariz, olho. Jesus tinha tudo que nós temos hoje. Porque Jesus, ele virou gente. E aí, o que aconteceu? Jesus, ele veio à Terra em forma de gente para poder se conectar com a gente, para poder manifestar o reino de Deus aqui. Ah, tia Joyce, mas como assim manifestar o reino de Deus? A Bíblia fala que o reino de Deus envolve amor, paz
E foi isso que Jesus veio trazer. Ele trouxe amor, ele trouxe paz. Por onde ele passava, Jesus amava, Jesus curava, Jesus fazia milagres com as pessoas. Mas por quê? Para mostrar para as pessoas que Deus era daquele jeito, que Deus podia curar, Deus podia sarar, Deus podia dar paz, tirar todas as dores. E isso foi o que Deus queria desde o início. Então, Jesus ele veio em forma de gente para mostrar pra gente que ele era gente e tem como Deus nos amar. Então, Jesus ele foi lá e morreu naquela cruz. Por quê? A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quem que é o único filho de Jesus? De Deus? Jesus. Então, Jesus ele veio e morreu na cruz para mostrar o amor que Deus tem por nós. Imagina só, você daria o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa? Não. Mesmo que fosse a pessoa mais boa, a pessoa mais linda, você daria o seu filho? Se você tivesse um filho, você daria o seu filho? Ou você daria a sua mãe? Seu pai? Não. Por quê? Porque o seu amor, o nosso amor não se compara com o amor de Deus. Deus ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar, para virar a gente no nosso lugar. Porque da mesma forma que a gente fica triste, será que Deus ficava? A Bíblia fala que Jesus ele chorava, ele ficava triste. Então, acha só, Deus mandar o filho dele para ficar triste, para chorar no nosso lugar, igual a gente. Isso é muito amor, não é verdade? Então, Deus, ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar, porque ele nos ama. Amém? Então, Jesus, ele veio cheio de vida para cá, para nos dar a vida. Amém? Quantos aqui lembram do exemplo da flor que a tia deu? Antes, nós éramos aquela florzinha murcha, feia, triste. E quando Jesus entrou no nosso coração, quando Jesus morreu naquela cruz e nós os recebemos, nós nos tornamos uma flor linda, maravilhosa. Não é verdade? Então, é isso que Deus fez. Deus, ele deixou o céu através de Jesus para vir para a terra em forma de gente, como homem, para morrer no nosso lugar e poder nos conectar novamente com Deus. Olha só como isso é poderoso, não é verdade? É o que o nosso versículo de hoje diz, que o verbo se fez carne. Quem que era o verbo? O verbo era Jesus. E Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala que Jesus morou entre nós. É verdade isso. E aí depois o que aconteceu? Ele veio cheio de graça e de verdade. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele nos leva a Deus. Então, se Jesus morreu na cruz para nos conectar novamente com Deus, não existe outra forma de chegar a Deus se não for por Jesus. Não é verdade? Então, vamos falar mais uma vez o versículo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. João 1,14. Eu quero propor um desafio para todas as crianças. Eu quero que vocês gravem um vídeo e me mandem falando no versículo de hoje. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Amém? Vocês topam o desafio? Eu vou cobrar. E quem fizer o vídeo, eu vou dar uma surpresa quando a gente estiver junto novamente. Então, lembrando, quem me mandar o vídeo do versículo vai ganhar uma recompensa. Amém? Então, tchau, gente. Até na semana que vem. E logo estaremos juntinhos assim, novamente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu estou com muita saudade de vocês. E eu acho que vocês estão com saudade de mim, não é verdade? Agora, se nós que às vezes ficamos tristes porque um amiguinho belisca a gente, bate na gente, ou às vezes faz alguma coisa que nos deixa triste, a gente já sente saudade deles, não é verdade? Você tá com saudade dos seus amigos, da escola, de um amiguinho da escola? Vocês não estão com saudades? Sim, com certeza você tá com saudade de alguém. Imagina Deus. Deus, ele nos criou para se relacionar com a gente. E depois que o homem pecou,
o pecado, ele nos distanciou de Deus. Imagina, se você tá com saudade do seu amiguinho que às vezes deixa você triste, imagina como Deus não fica longe do filho que ele ama. Não é verdade? Então, Jesus ele morreu no meu e no seu lugar para que a gente pudesse estar juntinho com ele. Da mesma forma que ele sente saudade nossa, nós sentimos falta dos nossos amiguinhos, não é verdade? Agora imagina, se você sente falta do seu amiguinho, imagina Deus de nós, não é verdade? Então, um beijo pra vocês e até a próxima célula. E não esqueçam do vídeo do versículo, tá bom? Tchau!